Artigo 121. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral no prazo de 2 dias, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o Tribunal Regional interposto dentro de 3 dias, devendo, dentro de igual prazo, ser resolvido. Parágrafo 2º. Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 120 e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições nos incisos 2, 3 e 4, em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Parágrafo 3º. O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir, sobre esse fundamento, a nulidade da sessão respectiva. Artigo 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim, convocadas com a necessária antecedência. Artigo 123. Os mesários substituirão o presidente de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição. Parágrafo 1º. O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Parágrafo 2º. Não comparecendo o presidente até às 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário, e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente. Parágrafo 3º. Poderá o presidente ou membro da mesa que assumir a presidência nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecidas as prescrições do parágrafo 1º do artigo 120, os que forem necessários para completar a mesa. Artigo 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral, até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a um salário mínimo vigente na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal, inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Parágrafo 1º. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 2º. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 dias. Parágrafo 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Parágrafo 4º. Será também aplicada em dobro, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação, sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Artigo 125. Não se reunindo por qualquer motivo a mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva sessão votar na sessão mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, recolhendo-se os seus votos à urna de sessão em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar.
Parágrafo 1º. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da seção a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharão a urna. Parágrafo 2º. O transporte da urna e dos documentos da sessão será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário, que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando os fiscais que o desejarem. Artigo 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para apuração das causas de irregularidade e punição dos responsáveis. Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Artigo 127. Compete ao presidente da mesa receptora e, em sua falta, a quem o substituir. Inciso 1. Receber os votos dos eleitores. Inciso 2. Decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem. Inciso 3. Manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária. Inciso 4. Comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem. Inciso 5. Remeter à junta eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos. Inciso 6. Autenticar com a sua rúbrica as cédulas oficiais e numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 7. Assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partido sobre as votações. Inciso 8. Fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir. Inciso 9. Anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação. Artigo 128. Compete aos secretários. Inciso 1. Distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas, segundo a respectiva ordem numérica. Inciso 2. Lavrar a ata da eleição. Inciso 3. Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções. Parágrafo único. As atribuições mencionadas no número 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes nos incisos 2 e 3 pelo outro. Artigo 129. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabines indefasáveis, tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total ou parcial. Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas indefasáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras incorrerá nas penas do artigo 297. Artigo 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de Hansenianos, os membros das mesas receptoras serão escolhidos, de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento. Capítulo 3. Da fiscalização perante as mesas receptoras. Artigo 131. Cada partido poderá nomear 2 delegados em cada município e 2 fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Parágrafo 1º. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear 2 delegados junto a cada uma delas. Parágrafo 2º. A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral,
já faça parte da mesa receptora. Parágrafo 3º. As credenciais expedidas pelos partidos para os fiscais deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Parágrafo 4º. Para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que verificado pelo escrivão que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto. Parágrafo 5º. As credenciais que não forem encaminhadas ao cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obtenção do visto do juiz eleitoral. Parágrafo 6º. Se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do parágrafo 4º, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido a não ser na sessão em que o seu nome estiver incluído. Parágrafo 7º. O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Artigo 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais dos partidos.